Então agora a gente já tem o nosso projeto criado aqui, a conta do Expo, tudo configurado, disponível online, e a gente vai instalar as bibliotecas necessárias agora para criar nossa aplicação e também configurar as ferramentas para trabalhar com a padronização do nosso código. Olá, sejam todos bem-vindos ao CodeEasy, meu nome é Felipe Ana Vieira e essa é a terceira aula do CodeEasy Open Source 01, que é o primeiro projeto do CodeEasy Open Source que se chama Fooding Valley. Bom, agora que a gente já criou o projeto na nossa última aula, nessa aula aqui a gente vai configurar as ferramentas necessárias, instalar tudo que é necessário para ele estar funcionando aqui. Antes da gente começar a aula, é importante ressaltar que eu atualizei a minha versão do Expo para a versão da SDK 36 desde o último vídeo. Se você quiser atualizar, quiser saber como atualiza, tem um card já aparecendo aqui em cima, em algum lugar, que mostra o vídeo de como que atualiza. Eu também vou mostrar aqui no YouTube. Vocês podem entrar aqui no meu canal, em vídeos, e vocês vão ter esse vídeo aqui, Expo e React Native, agora com Fast Refresh. É um vídeo que eu falo sobre a SDK 36 do Expo e como que atualiza da versão antiga para a versão nova. É uma coisa bem simples de se fazer. E é só vocês seguirem esse vídeo que vocês conseguem atualizar a sua versão do Expo. Também é importante salientar que se você quiser usar novas SDKs, também precisa atualizar o aplicativo no seu Android ou no seu iOS. Certo? Tendo tudo atualizado, tudo pronto, a gente pode iniciar essa aula aqui. Nessa aula a gente vai trabalhar com dois conjuntos de ferramentas. Ferramentas para padronização de código e para sistemas de navegação também no aplicativo. A padronização do código ela é importante pelo seguinte fato. Se você está trabalhando em equipe ou trabalhando ali com outras pessoas e você quer juntar o código seu com o de outras pessoas ali, só porque um escreve no padrão e o outro escreve no padrão, você vai ter que ficar ajustando essas partes do código só porque tem padrões diferentes ali, principalmente se você usa uma ferramenta de versionamento, como o Git, que nesse caso daria o que a gente chama de merge conflict, que é conflito ao mesclar o código. Porque teriam diferenças ali só por causa de padrões de códigos ali que cada um gosta de escrever diferente. E o outro problema é que o código você iria ler e cada parte do código estaria escrita de um jeito, só por causa que eles não se combinam ali, porque cada um está no padrão diferente. Então ficaria um código bem estranho, se eu abro uma parte está de um jeito, se abro outra parte está de outro e assim por diante. E para trabalhar com isso, a gente tem duas opções. Ou você obriga todo mundo a escrever no mesmo padrão e o programador não vai se sentir muito bem com isso, vai perder tempo só para ficar arrumando, deixando tudo organizadinho. Ou você usa ferramentas que fazem isso para você. Você escreve do jeito que você gosta e a ferramenta ela organiza o código para você. E daí todo o projeto ele fica num só padrão. E é esse tipo de ferramenta que a gente vai falar primeiro. Se você não se interessa por padrão e não quer saber de padronizar o código, é importante para você criar o aplicativo, então está aparecendo um tempo na tela agora, que é o tempo para qual você tem que pular para ir para a segunda parte, que é o sistema de navegação, que é para você navegar de uma tela para outra e coisas do tipo. Então aqui agora a gente vai instalar as nossas bibliotecas para trabalhar com a padronização do código. A gente vai usar o ESLint. O ESLint é uma das ferramentas que permite verificar problemas nos padrões do seu código em JavaScript. Então você pode configurar o que é considerado um erro e tudo mais, e ele vai identificar para você e vai te notificar. Depois a gente tem o Prettier. O Prettier ele é um formatador de código. Você escreve um código ali, ele vai pegar aquele código, vai formatar, deixar tudo organizadinho. Ele funciona para diversas linguagens, só que nesse caso a gente vai integrar ele com o ESLint. Daí tudo que o ESLint identificar ali que está fora do padrão, o Prettier vai lá e vai arrumar para a gente. E por último o Editor Config, que faz as configurações do editor que você está usando. Está usando o VS Code, está usando o WebStorm, está usando alguma outra, um IntelliJ ou alguma outra IDE ou editor. O Editor Config você pode instalar ele, se o editor tiver suporte, e ele vai fazer algumas configurações específicas para aquele projeto ali apenas. Então são as três ferramentas aqui. Vamos lá, eu tenho aqui o Visual Studio Code aberto, eu já tenho tudo instalado porque às vezes poderia dar problema enquanto eu estivesse gravando o vídeo, então nessa parte eu resolvi deixar tudo instalado e eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Primeiramente a gente tem que instalar as extensões. No VS Code você instala 3 extensões, numa outra IDE, numa outra ferramenta você instala um plugin ou uma extensão ou alguma coisa e tem que ver se essa IDE ou se esse editor ele tem suporte também. Primeira coisa que a gente vai instalar aqui é o ESLint. Tem aqui o ESLint, esse um aqui,
que ele vai poder fazer o lint do nosso código. Instalou ele, a gente vai para o próximo, que é o Prettier. Ele vai fazer a formatação do nosso código aqui no VS Code. E por último, o editor config, que é esse daqui, é o editor config for VS Code, que ele vai fazer as configurações no nosso editor aqui no caso. Então, instalou essas 3 extensões, tudo certo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar com o editor config, que é o mais simples, é mais rápido. No VS Code, você aperta com o botão direito, você tem esse item aqui, Generate Editor Config, .editor config. Ou se você quiser, é só criar um novo arquivo que se chama .editor config. Daí ele vai surgir aqui. E aqui dentro você coloca um código que você quer. Primeiro você coloca root igual a true, para dizer que o que está dentro do editor config é mais importante do que o que está configurado no seu editor. Então, se o seu editor está dizendo que tem que ter 2 espaços de indentação, o editor config vai dizer que é mais importante ter 4 espaços. Primeira coisa que eu falo, para todos os arquivos, você deve usar espaços, 4 espaços de indentação, deve estar configurado com TF8. Essa linha aqui, todos esses espaços em brancos que você deixa, ele está dizendo que quando você salvar, eles devem ser removidos do seu código. Deve sempre inserir uma linha em branca no final do seu arquivo. E o end offline deve ser do tipo LF. O asteriscos.md aqui está dizendo que todos os arquivos do tipo Markdown. Ele define esse string trailing whitespace igual a false, ou seja, todos esses espaços aqui, quando você salvar o arquivo, eles vão continuar, porque o Markdown usa eles. E por último, ele vai dizer que todos os arquivos que são do tipo JavaScript, JavaScript Extended, que é o JSX, JSON, ESLint-RC e Prettier-RC, eles devem utilizar uma indentação com 2 espaços apenas, diferente dos outros arquivos que vão utilizar com 4 espaços. Então, feito isso, o editor config já está configurado aqui no VS Code. Qualquer arquivo que você mexer e salvar, ele já vai seguir as regras do editor config. O próximo é o ESLint e o Prettier, eles precisam ser configurados por terminal. Então eu já estou aqui no terminal, no meu projeto, eu vou digitar aqui yarn add -d. Se você estiver usando npm, é só você digitar npm install -save -dev, que ele vai fazer a mesma coisa, mas como eu estou usando yarn, é só dar esse comando aqui. O que esse -d ou esse -save -dev vai fazer? Ele vai instalar dependências, bibliotecas ali no caso, só para desenvolvimento. Se a gente olhar aqui no VS Code, são essas daqui que ele vai instalar, dev dependencies. Elas só vão ser usadas enquanto você estiver programando. Quando você gerar o aplicativo final, elas não vão junto, porque elas não precisam ir junto. Você só vai usar elas enquanto você estiver desenvolvendo. E a gente vai usar tudo isso daqui. O código, esse código aqui também vai estar na descrição do vídeo, porque ele é bem grande. Mas é basicamente o seguinte, a gente vai instalar o ESLint, deixa eu ver aqui, tá bom, pra vocês aumentar um pouco mais, a gente vai instalar o ESLint, vai instalar o Prettier, que está aqui no canto, e fora isso a gente vai instalar o que? Vai instalar configurações do Airbnb, que a gente vai usar o padrões de projeto do Airbnb, o mesmo que eles usam. A gente vai instalar as configurações do Prettier, o sistema de import para o ESLint, um plugin para trabalhar com o Prettier dentro do ESLint, um plugin para trabalhar com o React a partir do ESLint, que o ESLint não reconhece o React por padrão, um plugin para trabalhar com React Hooks dentro do ESLint, e um plugin para trabalhar com JSX, que o JSX que a gente usa no React, ele também não é reconhecido pelo ESLint. Então a gente instala todas essas ferramentas aqui, o ESLint, o Prettier e os plugins, as configurações necessárias que a gente vai utilizar para poder trabalhar. A gente dá um Enter aqui, vou dar um Enter, vou cancelar porque eu já instalei, e ele vai instalar tudo aqui pra gente. E se você vier no seu package.json, aqui em Dev Dependencies, ele vai ter criado todas essas linhas aqui que eu estou selecionando aqui no caso. Se eu aumentar um pouco, aqui, todas essas linhas aqui que eu estou selecionando. E ele instalou todas as dependências de desenvolvimento. Então até aí tranquilo. Próximo passo. Você tem que configurar que você quer usar por padrão o Prettier. Isso vai de editor para editor. No VS Code, eu vou entrar aqui em Settings,
Ctrl Shift P Settings, e eu vou aqui abrir as configurações no arquivo JSON. E vou adicionar essa linha aqui. Editor Default Formatter, ou seja, o formatador de código padrão, vai ser o sbemp.prettier.vscode, que é a extensão do Prettier que a gente instalou para VS Code. Então a gente está usando que a gente vai usar o Prettier por padrão. E aqui a gente já pode fechar, só isso que se adiciona nas configurações do VS Code. E assim ele vai usar o Prettier, como vocês podem ver aqui embaixo, está bem pequeno, mas ele está escrito Prettier aqui. Talvez se aumentar um pouco, talvez deixe para vocês verem melhor agora que aqui embaixo ele está escrito Prettier, que ele está usando o Prettier já por padrão. Certo, tendo isso configurado, agora a gente precisa definir as regras do nosso ESLint. Então a gente cria um arquivo chamado .eslint.rc. A gente tem esse arquivo aqui que eu já criei. E ele vai ter esse seguinte código aqui. O código também vou deixar o link para ele na descrição do vídeo. As configurações do ambiente nosso, ele vai estender o plugin para React, Airbnb para o Prettier. Ele também vai ter algumas opções aqui, que vai estar trabalhando com JSX, a versão do JavaScript, o tipo de código fonte que vai ser do tipo módulo aqui, os plugins React e Prettier, que a gente vai estar trabalhando com os dois aqui no caso, e aqui as regras você pode modificar elas. Se tem regras das quais você não gosta, você pode modificar elas, por exemplo. Tudo que o Prettier encontrar como problema também, que não é só o ESLint que encontra, o Prettier também encontra, pode ser dado como um erro dentro do ESLint. Então ele vai deixar em vermelhinho lá também dizendo que é um erro. O nome da extensão JSX, se você criar um arquivo login.js e colocar um código em React lá dentro, ele vai dizer que está errado, que tem que ser login.jsx. Isso é um erro que para mim não tem importância, então eu desliguei ele. E esse no use before define é o seguinte: ele diz que você tem que declarar suas funções em ordem certinho. Você cria a função aqui, outra função aqui, tudo em ordem. Só que ficar criando em ordem é um pouco chato, então eu desliguei ele também. Porque na execução isso não vai ter problema e eu organizo as funções de outra maneira, então eu desliguei ele também. E criando esse arquivo aqui, o ESLint ele já vai estar funcionando tranquilo. Então a gente instalou o ESLint pelo terminal, instalou a extensão dele, configurou o VS Code aqui e criou o arquivo aqui com as configurações. Se você quiser configurar o Prettier, também tem um arquivo .prettierrc. No caso aqui para mim não tinha necessidade, então eu não fiz a configuração dele. E agora eu posso fazer o seguinte: eu posso abrir aqui o app.js para vocês verem. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Tirei. Agora eu vou salvar o arquivo e ele colocou o ponto e vírgula para mim sozinho. Eu vou aumentar a indentação aqui, colocar aqui. Tecnicamente esse código aqui ele funciona, só que eu deixei a indentação tudo torta. A indentação do projeto eu deixei tudo torta. E ele já achou o erro. O ESLint já achou o erro para mim. Então se eu for aqui embaixo, por exemplo, e clicar, ele vai dizer quais são os erros. Ó. O app.js tem tais erros aqui. Delete tais espaços. A indentação está errada. E se eu vier aqui e salvar esse código, ele já vai arrumar tudo para mim automaticamente. Então você não precisa ficar se preocupando em ficar organizando seu código, desde que a ferramenta faz isso para você automaticamente. E com isso, o Prettier, o ESLint e o Editor Config já estão configurados aqui. Se você quiser, por exemplo, 4 de indentação para o JavaScript, você pode mudar aqui no Editor Config. E o Editor Config aqui, ele já de certa forma integra com o Prettier com o ESLint. Então quando eu salvar, ele já vai deixar tudo com 4 indentações aqui. Se a gente voltar aqui para 2 indentações e salvar, ele já deixa tudo com 2 indentações. Então a gente consegue fazer isso, fazer a ferramenta fazer isso automaticamente. Então, tendo tudo isso configurado, agora a gente vai para a parte do sistema de navegação nosso. Vou fechar aqui, fechar aqui. O sistema de navegação a gente vai usar o React Navigation. O React Navigation é uma biblioteca que permite trabalhar com rotas e navegações dentro do nosso aplicativo. Então eu tenho uma tela aqui, eu quero ir de uma tela para outra, eu posso usar o React Navigation, que é uma das bibliotecas mais usadas para isso.
Daí se eu vier aqui para baixo eu tenho npm e yarn, que são as duas maneiras de instalar o React Navigation. Eu vou instalar por yarn, dar um Ctrl C aqui, abrir o terminal e colar. Colei ele aqui, eu dou um Enter, vou cancelar porque eu já instalei, e ele vai instalar o React Navigation para mim. Se você usa npm é só instalar por npm. E depois aqui mais embaixo a gente tem aqui, você pode instalar com o Expo também, ou com o React Native puro. Como a gente está usando o Expo, a gente vai pegar o do Expo também. Então a gente deu o yarn React Navigation e agora a gente vai dar o Expo também para instalar as outras coisas que estão faltando. Expo install, coloca tudo que ele pede aqui, dá um Enter, eu vou cancelar de novo porque eu já instalei, e ele vai instalar tudo que é preciso. E feito isso, você já vai ter o React Navigation instalado. Pronto, esses dois comandos e mais nada. Se eu abrir aqui agora o app.js, ou melhor, se eu abrir o pack.json, vocês podem ver que o React Navigation ele já foi adicionado aqui, junto com o React Native Community e essas outras 4 bibliotecas aqui também. E se eu vier aqui no nosso app.js, na outra linha, e digitar import chaves from, eu posso digitar @React Navigation Native. Aqui ele já encontrou React Navigation Native. E aí já fica uma coisa interessante. Eu não estou usando aspas duplas e eu não estou colocando um ponto e vírgula em relação à formatação lá. Se eu salvar esse código aqui, ele já vai formatar para mim automaticamente. Então eu já tenho o React Navigation funcionando aqui. Agora uma última coisa que eu vou fazer aqui para configurar é, eu vou criar o arquivo src, o diretório src no caso, eu vou pegar esse app.js e vou mover para dentro dele. Certo? E agora ele está aqui dentro do src e aqui fora eu vou criar um outro app.js, app.js. E vou importar o React, import React from React. Se eu salvar, ele já formata sozinho aqui para mim. E vou importar main app from ./src/app, que eu vou acessar o app lá do src e vou dar um nome para ele de main app, que é o nome que eu quero dar para ele agora. E aqui embaixo vou dar um export default function app. Tem que ter o nome app, senão o React Native não vai configurar. A função principal ela tem que ter esse nome. E ele vai retornar para mim o main app. Espaço. Pronto. Vou salvar. E está pronto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou deixar todo o meu código, o código principal, dentro do src. Porque aqui fora eu tenho arquivos de configuração, eu tenho readme, eu tenho bibliotecas, diretório do Expo, então eu vou deixar dentro de src tudo o meu código, porque quando eu abrir src só vai ter código ali do projeto, então fica mais organizado aqui. E feito isso, está tudo pronto. Então eu vou fazer um teste aqui, eu vou vir aqui no meu terminal, vou digitar yarn start, ou expo start, npm start, ele vai iniciar o projeto para mim. Vou diminuir o tamanho do terminal aqui para poder ler o QR Code. Perfeito. E agora eu vou vir aqui no meu Expo, aqui no canto, e vou escanear o meu QR Code. Escaneou o QR Code. Ele está construindo, fazendo o bundle do projeto aqui para mim. E pronto, Food Valley funcionando perfeitamente. Se eu voltar aqui no meu código, no meu main app aqui, digitar Food Valley e colocar mais 2 exclamações aqui, ele já atualizou sozinho. Essa questão dele atualizar sozinho em tempo real é do Expo da SDK36, que eu mostrei lá no outro vídeo. Se você tiver com a versão da SDK35 ainda, ele vai recarregar a aplicação, mas como eu estou com a 36, ele já atualiza praticamente em tempo real. Para mim, em tempo real sim, quando eu salvo ele já atualiza. Então é isso a aula de hoje. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Então é isso a aula de hoje, mostrando a vocês como configurar o projeto, como instalar as bibliotecas de navegações. Espero que vocês tenham gostado. Os links úteis aqui eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. O código vai estar lá no GitHub. E como sempre, se vocês acessarem aqui o expo.io/codeeasy-dev,
vocês têm acesso a todos os projetos aqui da Codeeasy no Expo, inclusive o Food in Vale. Que daí é só vocês pegarem o seu aplicativo do Expo, escanear o QR Code aqui e já vai estar funcionando tranquilamente o que eu fiz no celular de vocês. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo, pessoal!